E fica bem claro que esse iníquo está falando-se da besta, do poder da besta. Esta besta que está reinando, que vai reinar durante 7 anos, 3 anos e meio a primeira besta, segundo o segundo período de 3 anos e meio, pelo falso profeta. E no Apocalipse, no capítulo 19, a sentença desses dois iníquos é esta: e o diabo que o enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Que a besta e o falso profeta, eles são lançados no capítulo 16. 19. Vou ler primeiro aonde ele foi lançado. E capítulo 19, versículo 20. O iníquo, a sentença dele. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, isso durante a grande tribulação, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Os dois foram lançados lá, né? No capítulo 19. No capítulo 20, Cristo diz claro aqui que ele vai amarrar Satanás por 1000 anos. Aqui há uma colocação, alguém pensa que é o anjo, mas o próprio Satanás, o dia que encontrou com Cristo, aquele gadareno, disse: ó Senhor, já viesse me atormentar antes do tempo? Quer dizer, o Senhor vai querer me amarrar agora? Não é tempo. A expressão dele foi essa: viesse me atormentar antes do tempo? E Cristo expulsou os demônios dele. Cristo, então, aqui no capítulo 20, vai amarrar Satanás por 1000 anos. Depois de 1000 anos, no capítulo 20, se ler tudo aqui, pastor, não vai dar tempo, né? No capítulo 20, Satanás será preso, amarrado por 1000 anos. Depois de 1000 anos, no versículo 10 diz assim: e o diabo que o enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Satanás vai ser depois lançado no Tártaro, que é o pior dos infernos, depois de 1000 anos, como diz o capítulo 20 do Apocalipse. Primeiro a besta e o falso profeta, no final da grande tribulação. Serão lançados vivos. Depois, Satanás será lançado aonde estava a besta e o falso profeta. Esses são o iníquo. Tá bom. Bem, o reverendo Antônio Olímpio, o senhor tem mais uma pergunta para fazer para o pastor João. Bom, essa questão de 1000 anos, né? 1000 anos. Esses 1000 anos são literais ou esses 1000 anos são simbólicos? A minha Bíblia diz que é literal. É o reino de Cristo, 1000 anos. Como também, se olhar em sentido de semanas, existe semana de 7 dias e semana de 7 anos. Mas aí diz 1000 anos, são 1000 anos. São 1000 anos literais? Sim. Está respondido? Está respondido. 3 minutos para o senhor comentar, reverendo Bem, Antônio. eu vejo esse número 1000 não como literal. Eu vejo esse número como simbólico. E não é, como diz, de um reino futuro. É um reino presente, que começou assim que Jesus chegou nos céus. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, ele fala, não só ele, como Pedro, nos seus sermões, ele diz claramente, capítulo 1, se Jesus, ele foi para o céu e está sentado no trono com todos os inimigos debaixo dos seus pés. Em capítulo 5 de Apocalipse, nós temos a coroação de Jesus quando ele chega nos céus. E ele está no trono. Tem o trono do Pai, tem o trono dele e o lugar do Espírito Santo. Então, ele inaugurou o seu reino assim que ele chegou nos céus. E a igreja militante reina com ele aqui. E a igreja triunfante reina com ele lá. Quer dizer, as almas
dos santos que já estão na glória, estão reinando com ele por todo esse período, que vai da ascensão até a segunda vinda, que é chamado, no capítulo 20, de 1000 anos, que é chamado em Apocalipse 11, 42 meses, também é um número simbólico desse período. Ou tempo e tempos, metade de um tempo, também é número simbólico desse período. 1260 dias não é literal, Apocalipse foi escrito nessa linguagem, nessa linguagem em código, justamente para que o mundo não entendesse, porque Apocalipse não é para o mundo, Apocalipse é para a igreja, e a igreja estava sendo massacrada nos dias que o Apocalipse veio para ela. Então, o próprio Deus, na pessoa do Espírito, fez essa revelação com essa linguagem. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque se Cristo vai reinar, então o que ele está fazendo hoje no céu? É só sumo sacerdote? Se Paulo diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas. Então eu não posso entender, se Jesus hoje não está reinando, se eu disser que ele hoje é só sacerdote, sumo sacerdote para interceder, ele intercede por nós, sim. Salvador. Mas ele é rei, ele reina lá. Tá bom. E se eu disser que ele não está reinando, eu estou diminuindo. Tá bom. O tempo do senhor é que não diminui. É que eu sou como bateria, meu irmão. Quanto mais eu trabalho, eu carrego. Aê, beleza. Pastor João Luiz Pereira, sua terceira pergunta para o reverendo Antônio. Eu estou até desprezando as perguntas que eu fiz aqui, mas eu vou fazer. Faz uma bem quente, hein? Que está chegando no fim do programa. Não, porque o senhor disse que não existe o 1000 anos. Então, no próprio contexto aí, eu já vou ler para o senhor, no capítulo 20 do Apocalipse, no versículo 6, porque o senhor me explica. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E aí, como fica? Versículos? 6. Apocalipse 20, versículo 6. Sim. Então, Será que é falso aí? bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então vai ter a Nossa segunda. conversão. Nossa conversão foi uma ressurreição. Olha, pastor, sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Estamos livres da segunda morte, que é o lago de fogo. Pelo contrário, nós somos sacerdotes de Deus e de Cristo e reinamos com Ele, quer aqui na terra, na nossa condição humana, frágil, pobre, simples ou rico, e a igreja militante nos céus reina com Ele durante todo esse período que vai da ascensão até quando Ele voltar, que é chamado aí em Apocalipse de 1000 anos, porque Jesus não falou lá em Mateus 24 em 1000 anos. Ele falou, ele dá a história, João é que tem essa revelação, mas é nessa linguagem simbólica desse período da ascensão à segunda vinda com o nome de 1000 anos, mas é 42 meses também, é 1260 dias também, é tempo e tempos, metade de um tempo, são números simbólicos. E o período da grande tribulação é 3 dias e meio, está aí no Apocalipse capítulo 11, quando as duas testemunhas, quer dizer, aí representa todos que vão morrer naquele período, por não aderir ao anticristo, e é 3 dias e meio, quer dizer, também é simbólico, não sabemos quanto tempo vai ser. É curto, 3 dias e meio representa um período muito curto, para que os demais não venham a esmorecer. Seus comentários, pastor João Luiz Pereira. O caso de 1000 anos. Cristo, ele não citou 1000 anos, mas ele falou sobre o seu reino. Sim. Veio complementando com os profetas sobre o reino dele de 1000 anos. E o papel da igreja
no período do milênio está em Isaías 35, que a gente não mistura igreja com o milênio, nós estaremos com corpo de glória. Isaías, no capítulo 35, Isaías, no capítulo 35, quando o caput aqui diz assim, a grandeza e a glória do reino do Messias. A grandeza e a glória do reino do Messias. Eu vou ler o versículo 8 e o 9. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo, e o imundo não passará por ele, mas serão para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Então, nesse período do milênio, é quando a igreja estará em glória num alto e santo caminho, quer dizer, não está na terra, durante o período do milênio. E o caput aqui do capítulo 35 fala a grandeza e a glória do reino do Messias. Que também no Salmo não existe capítulo. Salmo de número 72, fala-se da grandeza do reino de Salomão, prefigura as do Messias. O reino de Salomão prefigura as do Messias. E, durante o milênio, os povos terão que ir lá levar honras e glórias para o Messias, durante o período do milênio. Em Zacarias, no capítulo 14, versículo 17, Zacarias 14, 17, diz que as nações, os representantes do povo, da terra, que não subiram a Jerusalém para adorar o rei, não vai chover na sua terra. Zacarias 14 e 17. O Salmo de número 72 fala que a glória e o reino e justiça de Salomão prefigura do Messias. E no capítulo, e no versículo, no Salmo 72, e no versículo 10 e 11, fala da rainha de Sabá, quando levou aquelas honrarias para Salomão, prefigura que no milênio as nações vão levar honras e glória para o Messias. Aquela mulher prefigurava o milênio, levando os seus presentes para o rei Salomão. Isso está no Salmo 72. Bom, até aqui você tem ouvido as inquirições, respostas e comentários dos dois debatedores. Como nós estamos chegando ao final do programa, agora eu é que vou fazer pergunta para vocês, uma pergunta para cada um, tá? Então eu vou começar com o senhor, reverendo Antônio Olímpio dos Reis, que insiste desde o começo do programa, de forma bastante coerente, como sempre faz, que a ressurreição é uma só. E ela se dará no momento da segunda vinda de Jesus. Jesus aparece no céu, todo mundo vê, e a ressurreição de justos e ímpios. O senhor tem dito isso. Então eu queria que o senhor me explicasse o que é que Paulo quis ensinar em 1 Tessalonicenses 4, quando ele fala que só os mortos em Cristo é que ressuscitarão primeiro. Se a ressurreição é ao mesmo tempo e para todo mundo, por que Paulo fala de mortos em Cristo ressuscitando primeiro em 1 Tessalonicenses 4? 3 minutos para o senhor. Põe na tela. Não tem problema nenhum. Ele ressuscita os dele, porque ele diz que enviará os seus anjos para pegar os seus escolhidos, quer sejam vivos, quer sejam ressuscitados. Depois ele vai pegar os ímpios e ressuscitarão os ímpios. Tudo em sequência ali, instantaneamente. Quer dizer, tem uma ordem, mas tudo naquele dia. Não é coisa para depois. É coisa para o momento. Tudo bem, os escolhidos serão ressuscitados primeiro. Os vivos cristãos serão trazidos juntos com os ressuscitados para ir à sua presença. E os ímpios mortos ressuscitarão primeiro, e os ímpios vivos se unirão a eles para ir perante o juízo final, para serem julgados e ter o destino eterno. As almas dos ímpios sairão do inferno, unirão aos seus corpos para ser lançado no lago de fogo, e os vivos ímpios também serão lançados no lago do fogo, e lá ficarão eternamente em tormentos. E a mesma coisa com os justos, não lago de fogo, mas para os céus, e depois, e de imediato, formaremos
no novo céu e na nova terra, a nova Jerusalém. Que para o senhor a Nova Jerusalém é o quê? É a igreja, todos os eleitos. Não é cidade de Nova Jerusalém. Teremos este nome, mas é o povo de Deus com Cristo e o céu e a terra sendo, como diz um hino da harpa lá, a mesma grei. Então, aqueles fundamentos lá do Apocalipse não tem... Tudo é figurado, nada assim, Mas deixa eu só mais uma pergunta, nada senhor, literal. para a gente concluir, que o senhor ainda tem tempo. A vida, então, a vida eterna será aqui nesse novo céu e nova terra, não é lá no céu onde Deus está. Olha, no momento que nós estivermos com Cristo ressuscitados ou arrebatados, transformados, então daremos sequência na nossa vida eterna nesse novo céu e na nova terra com o nome de Nova Jerusalém. É a visão que a Bíblia nos dá. Mas me dá mais um segundinho aqui. Vai. Ele falou aí negócio Dos fundamentos. Não, ele falou que Israel primeiro e depois gentios. Não tem, meu querido. Aqui em Efésios 2, 11, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse para si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Amém. É Tá um bom. só povo, não tem judeu de Israel. Quem não tem aqui é tempo, o nosso tempo está acabando. Eu tenho que Mas eu fazer a precisava pergunta... deixar isso aqui, porque senão Tá não, bom. não é dois povos, é um povo só. Tá. Agora o senhor, pastor João Luiz Pereira, me diz uma coisa. O senhor explicou de forma bastante brilhante, né, e clara o esquema do pré-milenismo. Então, há um arrebatamento, só ressuscitam justos e os justos vivos são transformados, vão para o céu, ficam lá no céu. 7 anos depois Jesus volta, os salvos ficam no céu ainda, na Nova Jerusalém, mas Jesus volta, institui o milênio e ao fim do milênio é que se dá a ressurreição do Dos juízo ímpios, final. Dos ímpios. Então eu queria que o senhor explicasse por que Apocalipse 1:7 fala que a ressurreição de todos se dá quando Jesus aparece nas nuvens e não no fim do milênio. Mas aí, pastor, há um equívoco. O Apocalipse 1:7 não é ressurreição. O Apocalipse 1:7 é o estabelecimento do milênio na terra para Israel. Apocalipse 1:7. Ressurreição fala assim, e a todas as tribos da terra se lamentarão. Vou repetir, já disse isso hoje. Tribos da terra, tribo não existe tribo morta. Entendeu? As nações andarão na sua luz, eles são vivas, pessoas vivas. Então, esse é o estabelecimento do milênio. Essa mesma passagem, eu vou fazer uma ponte aqui, que o senhor vai, para esclarecer. Aí é Cristo que está descendo. Quando Cristo vier para arrebatar a igreja, o mundo não vai ver. Os ímpios não verão. É somente os salvos. Agora, quando ele descer para estabelecer o milênio, aí sim é Apocalipse 1:7. Ali não é ressurreição. No milênio, no capítulo Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 3, e a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Muito bem. Que cidade é essa, no céu ou na terra? Na terra, o senhor diz que... Olha aqui. E as nações andarão na sua luz. Lá no céu vai ter nação? Aqui é o estabelecimento do milênio, Apocalipse 1:7. E as nações andarão na sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. É aquilo que eu disse que é o Salmo de número 72, que as nações levarão
que a rainha de Sabá levou honras a Salomão. Então, os reis da terra levarão honras e glória. No versículo 25, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E aí? Aquilo é o estabelecimento do milênio, que todas as tribos se lamentarão quando vê a glória dele, mas a igreja, nesse período, a igreja já está na glória. Já está na glória. A igreja não está vendo, salvo olhando. Haverá pessoas que vão gozar do milênio, pastor, que não gozarão da salvação, que vai estar no milênio que não vai gozar da salvação. O Apocalipse capítulo 20 fala isso. Que quando Satanás for solto depois do milênio, vai soltar ele um pouco de tempo, ele vai sair enganando as nações. E subirão à largura da terra para esta Jerusalém que está aqui. O senhor disse que não existe Jerusalém. Aqui essa cidade é Jerusalém. Bom, nosso tempo do programa, inclusive, acabou. Você pode continuar o debate, tirando suas dúvidas, convidando para palestras, pedindo material, por intermédio dos e-mails e contatos que estão no site vejamsó.com.br, lá na aba Convidados. O reverendo Antônio Olímpio dos Reis tem o contato dele lá e o pastor João Luiz Pereira também. Então, use isso para tirar suas dúvidas e convidar esses irmãos, pedir o material deles e assim por diante, tá bom? Tenho que correr. Quem é que vai levar os brindes de hoje? Arilson Soares de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Tem a grade e das boas aí em Cuiabá, tá bem? Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.